Olá, esse vídeo eu fiz especificamente para falar sobre os erros, que está na natureza do professor, né? Ensinar o que é correto. E o erro está aí dentro desse processo. Como que o professor lida com essa questão do erro do aluno? Existem vários conceitos sobre o erro, várias teorias sobre o erro, mas eu quero falar especificamente com os alfabetizadores ou com aqueles professores que estão com criança na fase de alfabetização, seja ela no primeiro, segundo, terceiro ano, o que for. O que acontece com esses erros, os erros de escrita dessas crianças? Como que o professor conduz, como que o professor enxerga quando a criança registra no papel diferente daquilo que ele ensinou, vamos dizer assim? Quando a criança coloca lá a palavra ou a frase completamente diferente daquilo que ele está ali batalhando, ensinando todos os dias. Bem, nós temos aqui dois teóricos, né, muito conhecido por todos nós. Um é Piaget e o outro é Vygotsky. Nós temos teorias do erro de várias formas, mas eu quero me deter nesses dois. Quando Piaget fala e afirma que o erro é necessário para a aprendizagem. Ou seja, se ele não erra, ou se o erro faz parte do processo de aprendizagem. Quando a criança registra no papel espontaneamente alguma coisa que você tenha falado, ditado para ela, e ela registra no papel de uma forma diferente daquilo que você esperava, na verdade, ela está colocando no papel aquilo que ela entende, as suas hipóteses de como aquilo escreve de verdade. Então, como que a gente pode fixar isso como um erro? Se ela está construindo o seu processo de aprendizagem, aquilo ali, posso dizer que ele não é fixo, ele é passageiro. Então, quando a gente observa a escrita, principalmente a escrita, né? Nós falamos de erro, nós falamos de escrita, porque a gente tem até erro de leitura, mas a gente se detém muito no que a criança coloca no papel, no que ela registra no papel. E é uma preocupação imensa dos professores quanto a isso. Na verdade, eu quero dizer assim, com todas as letras para vocês, que não há erro na alfabetização. Não há erro quando a criança está sendo alfabetizada. A cada momento, ela está em uma fase, em um momento do processo de alfabetização. Então, se eu for olhar assim e pedir que uma criança silábica registre espontaneamente, não é de memória, mas espontaneamente, palavras ditadas por mim, ou uma lista de alguma coisa que eu tenha feito que não está no cotidiano dela, e ela é encorajada a registrar no papel, e ali ela coloca uma letra para cada sílaba, como que eu posso dizer que ela está errada? Que a palavra não se escreve assim? É claro, é evidente que a palavra não se escreve assim, mas até aquele momento é o que ela entende de como a palavra escreve. Então, para ela está suficiente. Bom, aqui está um ponto muito importante que Piaget fala sobre o feedback positivo. Eu achei muito interessante isso. O feedback positivo nada mais é do que a sua mediação. No momento que ela registra, por exemplo, uma palavra cavalo e ela coloca o C, o V, o L, ela está silábica com valor sonoro, né? Ela coloca o C, o V e o L. E o que eu faço? Cavalo não é escrito assim. Cavalo, corretamente, nós temos as vogais que formam as sílabas. Porém, para ela, naquele estágio que ela está do processo de alfabetização dela, já está suficiente. Quando o Piaget fala de feedback positivo, é a mediação imediata do professor.
Não é dizer assim, está errado, não é assim que escreve. Não é isso. É fazê-lo a refletir sobre os possíveis erros dele ou o que está realmente faltando naquela palavra para que ela esteja corretamente escrita. Então eu vou mediar esse processo, fazê-lo pensar como que eu formo a sílaba K, a sílaba vá e a sílaba lo. Será que só o C já está suficiente para fazer o K? Então isso tem que ser feito. Então ele fala desse feedback positivo. E o feedback que ele chama de negativo é o feedback de abandono. Por que de abandono? É que quando você vê a escrita da criança e você não faz nenhuma mediação, não dá um feedback para ela. É o abandono. Você observa, viu que ela escreveu errado, pode rabiscar e escrever certo na frente. Muitos professores têm essa prática, que ao meu ver não é favorável, mas e ele coloca ali correto, talvez para alguém ver que você corrigiu. Agora, nesse momento, a criança não refletiu em nenhum momento de como estava a escrita dela. Será que a escrita dela estava completa? Então, quando ele coloca o feedback positivo e negativo, é o fato da gente achar que a criança aprende só por memória, não por reflexão. Ele precisa refletir sobre o que ele está colocando no papel. E, ao todo momento, ele precisa estar ali pensando se está completo ou não. O fato de botar a criança somente para ler o que ele escreveu, só para ler o que ele escreveu, você já pode ali perceber que ele vai dizer que está faltando alguma coisa. Mas o que não pode é fazer um feedback negativo, ou seja, abandonar e querer fazer isso em outro momento, ou por memorização, ou por decoreba, seja o que for, para que a criança escreva correto. Então, o erro, ele faz parte, ele é necessário para a aprendizagem. E o Vygotsky fala da zona de desenvolvimento proximal. Ele diz que o real é aquilo que a criança sabe, é aquilo que ela registra no papel, falamos de erros ortográficos, por exemplo. Registra no papel. O potencial é aquilo que deveria ser, que ela deveria aprender, o ideal para ela aprender. E nós, professores, passamos nessa zona de desenvolvimento entre o real e o potencial. Então, entra mais uma vez, né, o nosso papel como mediador naquilo que ela pode vir se desenvolver. E se não houver essa reflexão, novamente dizendo, o potencial pode ficar prejudicado, porque ela não percebe o erro dela. Então, quando eu digo que na alfabetização as crianças não estão errando, não há erro de escrita na alfabetização, eu digo porque é o momento, é as hipóteses, é como que ela entende o processo. E quando que a gente percebe que há algum erro? Por exemplo, uma criança que está ortográfica, que ela já está alfabética e ortográfica, e ela já começa a colocar o CH no lugar certo, não colocar mais X, coloca 2 R's, aquilo outro. Ao longo da vida dela, ela vai fazer isso. Mas a gente percebe, por exemplo, quando há uma insistência de troca de fonemas, né? Por exemplo, o T e o D, o C e o G, o F e o V. Aí eu vou perguntar a vocês, isso é erro? Ou é entendimento? Ou é a questão da consciência fonêmica que a criança não ainda adquiriu? A gente precisa se perceber que não é copiando várias vezes que ela vai lembrar como que se escreve. Porque se ela coloca F no lugar do V quase que em todas as palavras, você vai fazer ela copiar todas as palavras com F que tenha F, que tenha V, para que ela memorize, para que ela realmente não erre. Não é por esse caminho. Então a gente tem que perceber se ela está cometendo este erro, não é um erro ortográfico, é um erro fonêmico. E aí muda a nossa estratégia. Entenderam? Muda a nossa estratégia. E aí, novamente, eu digo para vocês que isto não é erro, é entendimento, é conhecimento que a criança ainda não
as suas hipóteses, ainda não conseguiu alcançar. Então, gente, para vocês que estão vendo esse vídeo, tenha bastante cuidado ao corrigir, ao falar com a criança, a dizer essa palavra está errado. Não use essa palavra está errado. Você errou. Mostra para ele. Marque. Você vai fazer um ditado, tá certo, ele escreveu bastante palavras com erros. Sim, erros. E aí você pode fazer o feedback positivo com ele, para perceber se ele consegue refletir sobre aquilo. E uma outra sugestão que eu dou a vocês, a caneta. A caneta, né? A caneta não é favorável àquilo que a gente está colocando para a criança. A caneta, ela tem um papel de punir. E quando eu registro, quando eu coloco a caneta, por mais que eu digo, nossa, você tá lindo, gostei demais do que você fez. Mas quando ele vê sua caneta, ele vê o seu risco, ele vê sua caneta por cima, que ainda é um pouquinho mais, ao meu ver, mais agressivo, ele simplesmente ele pode parar de tentar criar suas hipóteses sobre escrita. E aí ele vai escrever só aquilo que ele sabe de memória, aquilo que ele tem certeza que ele não vai errar. Por isso que as frases na alfabetização são bem simples, né? O sapato é bonito, o laço é da mamãe, porque coisas que eles sabem que eles não vão errar. Encoraje seus alunos a escreverem do jeito que eles estão entendendo e encoraja eles a pensarem sobre realmente como é que a escrita acontece. E então, mais uma vez eu digo para vocês, o processo de alfabetização, a escrita também, o erro faz parte dessa construção. Então fica essa dica para vocês e um beijão.